Posso? Quem está ali? Fala logo, depois nós atendemos. Tá, e professor, em relação ao uso das preferências intelectuais para pesquisar as nossas páginas impressas do passado, né? Como é que eu sei se uma preferência intelectual ela é mais recente ou mais antiga? Assim? Como é que eu posso... Se é do curso intermissivo ou anterior? Com o tempo, se aumentando a abrangência das suas abordagens, você tem noção exata disso. Você sabe o que você gosta mais ou não. Outra coisa, precisa ver também as suas tendências técnicas. Tendência que você tem. Por exemplo, como é que você escreve? Você é bom de desenho? Como é que você aborda a situação? Tem que sair fora, não pode ficar só na filosofia, não. Estou falando do ponto de vista orgânico, psicomotriz, que isso tudo envolve um mundo grande. Tudo isso tem que ser colocado dentro do processo. Não é uma coisa só. Ou seja, no passado nós trabalhamos com outras áreas que não só as atuais. Você nunca sabe o que é que está predominando. Você não é bonitinho do jeito que você é hoje, você não foi assim no passado. Você devia com calma. E outra coisa, uma vida de um jeito, a outra é diferente, a outra é diferente. Esse negócio não é fácil. Agora, faça uma abordagem nisso de uma maneira global. Como é que eu posso buscar, então, essas outras áreas? Com que critério? O critério da sua performance. Qual é o seu desempenho? Qual é o seu talento? Você é bom para desenhar? Como é que você escreve? Põe aí o lápis e coloca. Só o modo da pessoa escrever, eu já falo como é que é. Põe aí, deixa eu ver como é que é. Não, mostra só o jeito. Só para você ver. Faz de quanto você vai escrever? Vamos ver. Não força a barra, não. Deixa eu olhar, tira a outra mão, que eu não estou vendo nada. Veja bem como é que é. Não. Você está bem normal. Isso aí já mostra que está dentro do processo. Outra coisa. Você é bom para desenhar? Desenhe uma cara a mais perfeita que você achar, seja de homem ou de mulher aí no papel para mim. Deixa eu ver. Não, isso aqui aí é que eu X. Sabe que negócio é esse? Porque cara é uma das coisas que a pessoa mais pensa e mais vê. Antes de mais nada é a pessoa. Depois vem os outros objetos. O objeto mais sério que tem é a cara. É a personalidade em si. Agora, para mim é o cérebro. Mas o cérebro não adianta, porque é um conjunto de miolo de boi. Não resolve nada. Você entendeu aí como é que é? Agora, não precisa de fazer. Você estuda lá depois. Agora, veja o resto. Veja o resto, como é que você é. Então, o modo de escrever, o modo de desenhar... É uma série de condições dessas que dizem respeito ao processo intelectivo. Você está entendendo, né? Por exemplo, outra coisa. Era o caso de falar com o Pedro, para ir lá na sua casa, fazer um inserto agora com você e ver como é que vocês colocam seus livros. Mas não pode... Tem que ser assim, nem certo. Para mostrar a sua realidade. É totalmente organizadinho, várias estantes, tudo por assunto, tem por pasta. Agora tem que ver por quê, de que modo que é. Você entendeu aí? Estou te dando algumas dicas. Eu entendi, mas assim, o que é o fio condutor dessa história? Começando a puxar o fio da meada. Insiste por aí que você vai chegar lá. Quer dizer, tudo aquilo, uma outra coisa, nos seus estudos, por exemplo, o Pedro, ele pode chegar lá e examinar a sua biblioteca. O que predomina nisso aqui? Agora, vamos supor que você estudou aí, você estudou filosofia, né? E chega lá, tem só matemática lá dentro. Pronto. Já criou um problemão tem muita na análise da sua pessoa. Olha a complicação. Como é que fica? E se é o cara que foi lá em casa e que falou assim, não, eu vim aqui porque eu quero estudar uma pessoa que gosta demais de gibi, da história em quadrinho, que é isso que eu chamo de quadrinologia, a arte sequencial. Então eu vim aqui para estudar. Eu queria ver sua biblioteca. Aí, para levar, para mostrar os meus gibis, eu tinha que passar para a minha biblioteca, que tinha lá, só lá em casa, tinha um salão enorme, com milhares de livros, tudo específico sobre fenômeno. E são muitos desses que estão aí. Aí eu falei assim, a minha biblioteca é essa aqui. Eu falei assim, eu não estou vendo nada de quadrinhos. Pois é, mas essa é a minha oficial. Quadrinhos é a beirada, é a periferia, é a minha moldura. Meu conteúdo é isso aqui que eu pesquiso. Mas o que é? Então, para que você estuda quadrinho? Porque o quadrinho é muito importante, ele mexe com a imaginação, é a criatividade. Tudo na vida começa com croquis. Croquis é o quadrinho.
É a planta baixa de situação. Então, é o arquiteto. Então o senhor Medeiros já falou 4 itens aqui para mim: o modo de escrever, modo de desenhar, biblioteca, certo. Tema predominante da biblioteca. O que mais assim? E por aí você vai, né? O mais agora, por aí você vai puxando o fio da meada. Uma outra coisa boa seria o seguinte: fazer a comparação de você. Você tem irmãos, não tem? Então fazer a comparação sua com seus irmãos. Qual a diferença sua com eles em matéria de tendências intelectivas ou intelectuais? Isso aí também pode dar aferir alguma coisa. Agora, outra coisa, examinar depois a cronologia intelectiva sua. Como é que foi? Estabelecer o timeline. Entende? Quando é que você começou a fazer isso, tudo do ponto de vista intelectual? Como é que fica? Entendeu? Agora, tem que ver. Que é que você saiu da média? Qualquer coisa você pega aqueles livros antigos do Delamare, você vai ver. O menino com 10 anos vai fazer isso, com 12 anos ele faz isso, com 15 anos faz isso. Então você tem que ver o que é que você extrapolou o processo antes. A hora que começar o antes, isso aí pode dar alguma indicação do passado. Entendeu? Agora, isso aí eu estudei demais. Por causa do meu filho, sabe? Porque a minha mulher conheceu o meu irmão. A mulher que deu a luz ao meu filho. Ela conheceu o meu irmão antes. Mas ela não teve convívio íntimo, prolongado, com ele do jeito que eu tive. Então eu conheci muito meu irmão e sabia das tendências dele. Mas junto com isso eu conhecia meu irmão de vidas anteriores. Ela também não sabia. Então o que se passa? Na hora que eu tinha que casar, porque ela queria ter um filho e eu queria ter o meu irmão como filho. Então, veja bem, a situação juntou a fome com a vontade de comer, no caso, literalmente. Então o que é que deu? Vamos entender bem. Ela fala assim: não, mas eu quero ter um filho que eu vou ser mãe solteira. Eu falei assim: não pode ser mãe solteira, e o problema é o seguinte: eu não vou ter um filho que vai ser bastardo. A gente tem que legalizar isso tudo, isso não pode, nós temos que casar. Oficialmente, tudo bonitinho, para dar um nome correto para ele. E eu vou te contar, esse menino vai ser assim, assim, assim. Expliquei tudo para ela. Você lembra do meu irmão? Ela falou assim: mas é o seu irmão? Sim. Então tá. Ela tinha até muita simpatia com o meu irmão. O meu irmão era muito simpático, do ponto de vista da apresentação dele, tudo aquele negócio todo. Agora, então, o que se passa? Nessa situação, eu peguei os livros do Delamare, os livros ingleses, os livros americanos, tudo que falava sobre o bebê e o crescimento deles, e fui dando para ela. Falei assim: ele vai extrapolar tudo isso aqui, nesse assunto, nesse assunto, nesse assunto, nesse assunto. Então, a minha mulher foi só checando e vendo. Agora, chegava num ponto que o Arthur passava tudo, né? Aí ele começou a passar em altura, começou a criar problema, pelos totais que tinham lá também. Aí, nós mudamos o Arthur em Ipanema de colégio. Leva para um outro colégio. Leva lá no colégio, passa uns dias, me chamam lá e chamam a minha mulher. Olha, nós vamos examinar para que o seu filho tem alguma coisa. Outros professores aí vão examiná-lo, mas 3 professores já falaram que o menino tem que ser examinado. Então, durante uma semana, eles vão examinar o menino. E são tantos professores. Ao todo era um monte, mais de meia dúzia de professores examinando o Arthur. E calado, ele não sabia de nada, só a gente. Agora, passa lá, eles então chamam lá para dar o diagnóstico. Chega lá e fala assim: olha, nós queremos dizer para você que o seu menino não tem nada demais, não. Ele é o seguinte, ele é um pouquinho à frente da turma. Então, nós vamos colocá-lo lá no departamento de ciência para ele dirigir. Aí o Arthur entrou lá e pôs fogo naquilo, fez um monte de coisa, criou um monte de coisa lá dentro. Agora, aí os professores quiseram falar com a gente como é que foi a criação do meu filho. Falei assim: não, ele começou a viajar comigo, inclusive viagem internacional de primeira classe, porque você não podia viajar com os outros, porque eu podia pegar resfriado, aquele negócio todo, aos 3 meses de idade. Eu sei que isso está errado, mas na ocasião não dava para sair. Pelo seguinte, nós nunca deixamos a criança, nunca teve babá, está sempre conosco. Então ele foi criado por pessoas adultas.
Eu casei com 42 anos, minha mulher com 36. Então, ele só ficou no meio de adultos, um monte. Então, eu tinha que arranjar criança para ir. Nós arranjamos depois, playground, etc. Mas tudo sob a supervisão da gente. Agora, então, com isso, eu estudei tudo o que eu queria através do meu filho. Em matéria de você ver o que era. Agora, veja, às vezes nada disso é superdotação, não. É o processo da antecipação da experiência. A antecipação da experiência, às vezes, se conjuga com o processo da superdotação. Mas não é a mesma coisa. Na sua vida, tem que examinar isso. Você entendeu ou não? Antecipação como estimulação dos Por pais. estimulação por causa dos pais. Eu estimulei o menino demais. Você tem uma ideia? A primeira guerra que houve de briga de computador lá dentro foi um negócio que eles fizeram, um troço triangular, custava uma nota feita em Tóquio. Eu mandei buscar em Tóquio, porque eu já conhecia aquilo tudo lá dos problemas dele. A hora que nós viajamos para aquilo que o meu filho não queria, ele estava sempre querendo brigar comigo dentro da luta dele, porque aquilo era uma competição, para ver se... que é o primeiro videogame mais sério que fizeram da história. Entende? Que era a guerra telepática, que chamava. E dentro do negócio, tudo era dentro daquilo. Foi o primeiro que apareceu, uma nota. Agora, eu fazia isso tudo. Com o tempo, ele gostava muito de robô. Então, ele começou a mexer com robô, para depois entrar nesse processo que hoje ele mexe com as coisas de computação, essa coisa toda. Você está entendendo? Mas ali, eu via pela idade, altura, qual a reação que ele tinha dentro daquelas coisas. Você podia seguir. Você tem que olhar isso também. A questão é depois saber tirar as inferências disso, né? As inferências. Agora, você pode comparar com seus irmãos. Se você tem irmãos, isso é uma beleza. Ajuda demais. Agora, por exemplo, depois tem que examinar esporte. Como é que você é na psicomotricidade? Está vendo? Isso tudo tem que ver também. Porque tem um processo da completude, que às vezes a pessoa é completa também em certas áreas. Estudo da Agora, tem a paragenética. nossa amiga lá que quer falar. Fala primeiro, por favor. Eu ia perguntar, tem até uma certa relação, que é na tecnologia, a técnica da identificação da retrosenha pessoal. Como que funciona, assim, como que se faz essa identificação, né? Tem um pouco a ver técnica com... da identificação da retrosenha pessoal. É mais ou menos isso que ele estava perguntando ali. eu percebi. É a mesma coisa. Faz isso tudo que eu falei, mais alguma coisa. Você tem irmãs? Você tem irmãs? Tenho duas Então, irmãs acabou. e um irmão. Chama esse povo todo e vê. Olha os álbuns de família. Muito importante.